Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui é o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como Eustáquio, e mais uma vez é uma honra apresentar para vocês a unidade 3 da disciplina semipresencial Ciência, Política e Teoria Geral do Estado. Essa unidade vai trazer aí um resumo de instituições do Estado brasileiro, aí já o foco no Brasil, né? Vamos colocar aí à disposição de vocês um texto que define as instituições fundamentais do Estado brasileiro como república, federalismo, democracia e direitos humanos. Uma questão bem polêmica, né? Essa última. Elas estabelecem a regra de como o poder é exercido e com quais propósitos. Enfim, o Estado é a organização política responsável por garantir que essas instituições, que são as regras instituídas, sejam respeitadas. A questão correta, portanto, não é se as instituições funcionam, mas sim se elas estão sendo respeitadas e cumpridas pelos agentes públicos, ou seja, presidentes, governadores, juízes, né, que devem zelar por sua observância. Agentes públicos, ao assumirem suas funções, fazem um juramento de defender e cumprir a Constituição, fundamental para qualquer postura aí, né, de órgão institucional. Vem trazer também a questão da democracia, a definição originada do grego governo do povo, é um legado ateniense, né? Grécia, século IV ou antes, Atenas e Esparta, né? Então, cada uma com a sua característica vai gerar esse conceito. Em seu sentido original, significava participação política e decisão precedida por intenso debate público, e não primariamente o voto, que, na Atenas antiga, muitas vezes era por aclamação. É um processo que varia em escala entre os mais democratizados e os mais desdemocratizados, ditaduras, diga-se de passagem, né? Vale ressaltar que, sobretudo Atenas e Esparta, o sujeito considerado cidadão era apenas o grego. Então tinha uma gama de pessoas fora do sistema democrático, ou seja, mulheres, crianças, escravos e estrangeiros. Esses quatro não tinham direito algum na comunidade grega clássica, ok? Ideia fundamental: participação, debate público, livre e aberto e decisão. Ressaltamos aqui também a figura de Sócrates, né, que é acusado de corrupção dos jovens e incitação aos deuses, exatamente num modelo democrático, mas onde os 500 que votaram a favor da sua condenação, né, o julgaram e o condenaram a beber cicuta, um veneno que paralisa de baixo para cima até chegar ao coração. A pessoa geralmente se vê morrendo. Aí, nesse momento, Platão, ao seu lado, durante as Olimpíadas, não se matava ninguém, e Platão escreve os famosos diálogos socráticos aí, que vem trazer algumas informações mais aprofundadas sobre essa questão. Então, na medida do possível, leiam os diálogos de Platão, sobretudo o livro A República. Visões divergentes. Distingue-se das visões burkeanas ou schumpeterianas, né, que defendiam que os eleitos decidissem sem se alinhar necessariamente às expectativas dos eleitores. Outra questão, definição clássica: governo do povo, pelo povo e para o povo. Abraham Lincoln, né, cita essa parte. Embora o termo original se aplique estritamente a governo do povo. Democracia, governo do povo, para o povo, pelo povo. Instrumentos no Brasil, artigo 14 da Constituição Federal: voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Quanto mais esses mecanismos são usados, mais democrático é o regime. Voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Sobretudo essa última, a gente observa na atualidade que torna visível algumas solicitações e necessidades
sociais, sobretudo de grupos que se consideram ou que são considerados minoria. Exemplo, LGBTQIAPN+, uma sigla que cresce e que se tornou visível a partir de movimentos sociais, ok? Iniciativa popular. Traz também a ideia da república. República, definição do latim res, pública, coisa pública, né? É uma criação romana e se contrapôs historicamente à monarquia. Tem uma curiosidade, Aristóteles sempre dizia, olha, a política é a arte de governar. E tomar conta da res pública deveria ser uma função mais do povo no sistema democrático. Por quê? Lógica, né? Lógica matemática ou lógica formal aristotélica. Se tem muitas pessoas cuidando de um bem público, o bem público deveria permanecer funcionando bem, né? Agora, se tem uma pessoa só, um político tomando conta de um bem, a tendência lógica seria o bem não ser preservado tão muito bem quanto uma multidão de pessoas tomando conta desse bem. O que a gente vê, na verdade, é o contrário, né? O patrimônio público, às vezes, e muitas vezes, ele é destruído pela maioria. Para vocês refletirem sobre essa questão. Características aí, no caso da República, governo representativo, né? Comandado por dirigentes eleitos e decisões tomadas conforme a lei e reguladas pela separação de poderes. Estado democrático de direito, né? O Brasil é uma república e um Estado democrático de direito, portanto, significa isso que as decisões são tomadas por agentes públicos eleitos, executivo, legislativo, dentro dos limites instituídos pela lei, com a checagem desses poderes sendo feita por agentes públicos não eleitos, de função judiciária, juízes e tribunais. Né? Teoria linda, maravilhosa. Presidencialismo. O Brasil adota o presidencialismo, onde o presidente da República, eleito, exerce o poder executivo com legitimidade própria, sendo a maior autoridade desse poder, mas não superior a outras autoridades em suas respectivas esferas de competência, né? Exemplo, prefeitos em questões municipais e, além disso, o poder matriarcal que institucionaliza os demais, né? O poder legislativo. Traz também uma ideia do federalismo. Brasil, uma república federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos estados, município e do Distrito Federal. Creio eu que é uma questão de concurso aí, né? Dupla segurança, inspirado no modelo norte-americano. O federalismo acrescenta a divisão vertical. União, estados. Divisão horizontal de Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário, criando uma dupla segurança para os direitos das pessoas através de pesos e contrapesos. Ok? Constituição e cláusulas pétreas, né? Traz aí a ideia de fundamentos e objetivos, princípios, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, meios para atingir propósitos, recursos, tributações, né? Finalidades e públicos prioritários, ordem social, políticas públicas. Vejam, né, que os elementos que nós temos nessa unidade traz aí a importância das cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º aí da nossa Carta. São pilares que não podem ser abolidos por emenda constitucional. A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. E o artigo, ou melhor, a unidade vai trazendo essas questões até chegar nos direitos humanos, né? Para finalizar, trabalha a universalidade, que busca garantir aí os direitos a qualquer pessoa, independentemente de sua cidadania, né? Então, é o trânsito migratório e imigratório, que todos que fazem uso desse meio têm aí essa universalidade garantida pelos direitos humanos. Cláusula pétrea estão presentes em todo o texto constitucional e são uma das cláusulas pétreas, né? Ou seja, a nossa Carta Magna, nós somos
privilegiados. Direitos e deveres são indissociáveis. Artigo 5º, iguais da nossa Constituição em direitos e obrigações. O direito à participação, por exemplo, traz a obrigatoriedade do voto. Então, sugestão, leiam sempre que possam a nossa Carta Magna, né? Sobretudo o artigo 5º, salvo engano, aí com 70 ou mais, 77 incisos, né? Que todo cidadão deve conhecer, se apropriar para a participação política e conselhos, né? Então, a participação é um fator essencial à democracia. O conhecimento científico aponta que a propensão a participar se concentra em determinados grupos sociais devido à desigualdade, né? E a distribuição de recursos, tempo, dinheiro, informação, muito válido na atual conjuntura, e da capacidade de mobilização. Então, crucial, né? A compreensão política para que você se aproprie, e é através do estudo do direito nessa unidade que pode ocorrer essa apropriação do conhecimento. Excelentes estudos a todos vocês.